Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, beleza? E aí, Dalla, beleza? Por aí. Tudo numa boa. Bora conversar hoje, Ariel. Hoje a ideia é fazer quase que uma mentoria aí. Eu não sou dev, mas eu vou fazer o papel de dev, beleza? Aí a ideia é a gente fazer perguntas que todo dev Salesforce deveria fazer. Então, para quem acompanha bastante aqui o podcast, sabe que eu não sou dev e não entendo tanto assim de Salesforce. Então, eu tô sempre aprendendo aqui durante o episódio. Antes disso, já queria convidar a tu se inscrever aqui no canal, clicar no botão aqui de se inscrever, ou se tá assistindo pela televisão, já pega o controle, clica ali na tela. O primeiro botão que aparece ali na televisão já é o botão de se inscrever com a fotinho do canal, então já clica ali, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais esse conteúdo que a gente está produzindo sobre Salesforce aí, quase que único no Brasil hoje aí, nesse formato de podcast. E lembrando que esse podcast é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce, com 100% de aproveitamento em todos os projetos que entrou aí no Salesforce. Então, 100% de clientes satisfeitos com a consultoria Salesforce. E Ariel, para eu tentar entender, queria que tu me dissesse qual é a diferença de um dev para um líder técnico, que a gente fala muito sobre essas nomenclaturas diferentes, e eu queria entender o que diferencia um, porque do que eu entendo, um tá numa ponta e o outro tá lá na outra, né? Na esteira de evolução. E eu queria entender o que diferencia esses dois papéis aí. Boa, até para contextualizar, né? A ideia mesmo que tu falou é a gente simular aí quase uma mentoria de carreira, né? Então, normalmente quem entra na área de desenvolvimento, seja de Salesforce ou de qualquer outra tecnologia, ela tem uma visão de carreira, né? De progressão de carreira. E aí, quando a gente fala na carreira de TI, a gente fala muito sobre a carreira em Y. O desenvolvedor, ele tem duas possibilidades de galgar novas posições, né? Na hierarquia da empresa, vamos dizer assim. Então, ele entra como um desenvolvedor, normalmente ele começa como um júnior, né? E ele vai aumentando a senioridade dele. Então, júnior, pleno, sênior e por aí vai. Algumas empresas até têm o cargo de especialista também. Então, júnior, pleno, sênior, especialista. Mas em algum momento tu atinge um teto ali, tu precisa meio que fazer um shift ali do cargo, oficialmente dito. Então, quando tu deixa de ser um desenvolvedor, normalmente tem algumas opções. Tu pode ir para... Por isso que a gente fala em Y, porque daí ele ramifica, ele abre em dois leques ali. Atingir um cargo de liderança, olhando mais gestão e pessoas, ou atingir um cargo de referência / liderança técnica. Entendi. Então, normalmente, um desenvolvedor que está progredindo na carreira, está se desenvolvendo, etc., ele bateu nesse teto desenvolvedor, ele vai optar. Eu quero seguir fielmente, me aprofundar cada vez mais em conceitos técnicos. E vou virar um tech lead. E aí eu vou ir para daqui a pouco, até talvez nem tanto tech lead, tá? Às vezes ele gera essa impressão. Mas daí eu já tô falando de arquiteto. Ele é, na sua essência, um desenvolvedor que ele vai adquirindo muito know-how, conhecimento técnico, e ele vai começando a entender arquitetura de software, sistemas, como eles se comunicam. Então, não necessariamente ele gere pessoas e times. Entende? Ele aumenta o nível de desafio técnico, né? E responsabilidade técnica. Ele vira uma referência técnica. Exato. O tech lead já é um pouco diferente, porque às vezes a pessoa tem a impressão de que, nossa, eu vou mergulhar, eu vou ser um arquiteto. Não é a mesma coisa. Não, é diferente, porque o tech lead ele absorve muitas responsabilidades de gestão de pessoas também. Então, de liderança e gestão de pessoas. O tech lead ele vai ser um líder do projeto, do time de desenvolvimento. Então, óbvio, ele ainda vai ter muito contato técnico, ele precisa ter um know-how técnico e bagagem técnica, mas ele vai começar a também ter aprendizados e desafios e atribuições que ele vai ter que fazer de uma liderança. Daqui a pouco dar um feedback, one-on-one, avaliar a carreira, desenvolver os liderados dele. Até daí subir de tech lead, depois pode subir para outros cargos também. Na TI é curioso porque cada empresa tem um tipo de nomenclatura, assim, sabe, de cargo, então não é muito padronizado, não é uma convenção, mas daí tem vários níveis. Pode ser uma coordenação de TI, gerente de TI, aí tem muito termo em inglês, head de engenharia, de delivery, por aí vai. Então tem vários termos. Mas, em resumo, né, a gente contextualizando sobre todo esse aparato e essas possibilidades, né, de carreira,
de um desenvolvedor. E aí a ideia é a gente trazer essa visão, né, de como que a SR olha esse desenvolvimento de carreira e por qual caminho eles deveriam estar trilhando, que perguntas eles deveriam fazer ou o que aspectos eles deveriam se desenvolver para trilhar essas carreiras, né? Entendi. Aí, respondendo a tua pergunta, acho que até já dei uma pincelada na minha contextualização, mas o desenvolvedor, ele é um cargo bem operacional, né? A função dele, de fato, é entregar requisitos para o cliente ou para o stakeholder do projeto em formato de código, entregável que atenda um requisito de negócio. Então, seja um projeto de software de Salesforce, um projeto de TI em geral, a gente tem que ter um time de desenvolvedores que eles vão ser encarregados por escrever os códigos e implementar as funcionalidades que a gente deseja naquele software. Então, dentro de um projeto de software, a gente tem vários papéis, né? Dentre eles, o desenvolvedor é um deles, a gente tem um analista de sistemas ou de requisitos, eu vou ter um gerente de projetos, eu vou ter um líder técnico, o QA, a figura do QA, que é o testador, né, o que garante a qualidade. Então a gente tem vários desses papéis. O desenvolvedor, ele é o front mesmo, né, ele que desenvolve as demandas, ele implementa o código e ele faz as entregas. O tech lead, ele na hierarquia, ele é sucessor ali, digamos, né, ele é uma evolução de carreira em relação ao desenvolvedor. E o tech lead, ele, ao invés dele começar a ser um cargo tão operacional que, por exemplo, o desenvolvedor, o que ele precisa ter de habilidade core para ele? Ele tem que ter a habilidade de poder interpretar requisitos de negócio, transformar e analisar essa forma de, vamos dizer, decodificar esses requisitos em o que eu preciso implementar tecnicamente falando, né? Então, eu tenho o requisito, ele vai ter que ter essa habilidade de absorver diferentes contextos de negócio também. Porque um bom desenvolvedor, beleza, tu pode não, por exemplo, vamos dizer que a gente trabalha para uma empresa de marketing e eu tenho um software de marketing que eu estou implementando. Eu sou um desenvolvedor que não conheço nada de marketing, por exemplo. É verdade que eu posso entregar excelentes features de marketing sem conhecer marketing. Sim. Isso é uma verdade. Sim. Só que se eu sou um desenvolvedor e eu consigo absorver os conceitos de negócio, sim, a lógica, eu consigo ser muito melhor ainda. Porque eu tenho o viés, eu tenho o conhecimento da área de negócio e eu conheço como é que é por debaixo dos panos, a partir das engrenagens, como as engrenagens do código funcionam. E aí eu vou saber dizer se aquilo que a minha área de negócio está pedindo é viagem ou não é viagem. Ou é factível ou não é factível, entendeu? Sim. Então isso é melhor. Isso é um diferencial para o desenvolvedor. Então eu tenho o desenvolvedor que é um bom desenvolvedor de código, mas ele não absorve conhecimento de negócio. E um bom desenvolvedor que absorve, esse cara se destaca. Entendi. Tá? Esse é um bom ponto. O foco dele é muito em performance, em entregar muitas tarefas, conseguir gerar valor e entregar vários requisitos, várias funcionalidades com a melhor qualidade possível. Então ele tem que estar estudando, ele tem que estar se aprimorando com boas práticas de desenvolvimento e ele tem que também conseguir fazer a autogestão das suas tarefas, tá? A gente tem cargos que vão, por exemplo, um gerente de projetos que vai estar controlando as tarefas de cada um, sim. Mas se o desenvolvedor ele é autônomo, ele tem autonomia, ele consegue fazer a autogestão e a autopriorização das suas tarefas, também é um diferencial. Entendi. Entendeu? Eu tô falando aqui de pessoas fora da curva, um desenvolvedor que é acima da média, entende? Se eu for seguir a média, o desenvolvedor, eu pego meus requisitos, desenvolvo, faço e ok. Mas para progredir na carreira, para estar constantemente evoluindo, tu tem que gerar valor extra. Sim. Né? Então, com esse olhar, com esse viés, eu trago esses pontos. Então, eu tenho que conseguir absorver muito conhecimento de negócio para agregar com o meu know-how técnico e dar dicas e tal. Eu tenho que ter uma boa performance, fazer uma boa gestão do meu tempo e da minha capacidade de entrega, com uma boa qualidade de código. Tá? Então, fazendo boas entregas ali Isso, com desenvolvedor. qualidade. Desenvolvedor. E eu tenho que ter um mínimo de trabalho em equipe, um bom relacionamento e comunicação. Quem quer entrar na área de desenvolvimento achando que só vai trabalhar com máquina, não existe isso. Sim. Não existe. Tem que ter comunicação, não desafio pode ser um bicho mato. É um desafio grande isso na área ou não, Ariel? Querendo ou não, porque ainda é muito comum, tem muita galera que é mais introspectiva ali, exato. E acha que, cara, eu não preciso me comunicar. E isso não é uma verdade. Não é uma verdade.
Por mais automatizado que seja, por mais tecnológico que seja o processo, é tudo remoto, é isso, é aquilo. Cara, tu tem que interagir com o teu time, tu vai ter que interagir com o teu cliente. Não tem como fugir disso. Sim. Não tem como fugir. E aí, óbvio, quanto melhor for a tua capacidade de comunicação e de trabalho em equipe, de ser solícito, conseguir ajudar o teu time, também é um ponto de destaque para ti na carreira. Então, isso conta muito. Um exemplo muito comum que as pessoas trazem de, vamos dizer assim, de promoção é no exemplo do comercial, né? Que diz assim, nem sempre o melhor vendedor vai ser um bom gestor de vendas. Sim. E é a mesma coisa para o desenvolvedor do Tech Lead. Então, na SR, se o desenvolvedor não tem o soft skill e a cultura que a gente espera, ele não vai ser Tech Lead. Por melhor desenvolvedor que ele seja, ele não vai ser Tech Lead. Porque o Tech Lead, aí agora fazendo o gancho para o Tech Lead. O Tech Lead, ele tem que ter o know-how técnico? Sim, ele tem que direcionar tecnicamente o time, ele tem que dar as diretrizes técnicas, resolver dúvidas técnicas do time, mas o principal é o lead, do tech lead, né? É uma palavra, technical leader. Então ele é o líder técnico do time. Ele tem que implementar código? Ele pode desenvolver e entregar as coisas, mas não é a atividade core dele. Não é entregar código. Ele tem que habilitar o time dele a entregar o código da melhor forma, com a melhor performance e melhor qualidade possível. Entendeu? Então, inclusive, isso foi um aprendizado para a SR aqui dentro. A gente pesava muito o tech no tech lead e menos o lead. E aí a gente fez um trabalho de mudar isso e mudar a mentalidade dos nossos tech leads também e interna das nossas lideranças da SR para a gente dar o devido valor, o devido peso para a parte de liderança. Então, hoje, as principais atribuições de um tech lead não é ele ser o melhor desenvolvedor do time, em hipótese alguma é esse. Ele sim tem que guiar, dar o caminho para os desenvolvedores. Se a gente fosse resumir, ele tem que habilitar o time dele a fazer as entregas. É isso. Quando a gente fala disso, habilitar o teu time a fazer as entregas com excelência, eu vou ter que fazer acompanhamento, eu tenho que fazer um one-on-one, eu tenho que dar mentoria para esses desenvolvedores, porque eles vão ter senioridades diferentes. Então, daqui a pouco eu tenho um estagiário, desenvolvedor júnior, pleno, sênior, eu vou ter que saber lidar com todos eles. Eu vou ter que fazer um acompanhamento de carreira dele, eu tenho que acompanhar as tarefas. Então, por exemplo, como que eles estão evoluindo ao longo dos projetos, das demandas? Eles estão com dificuldades? Que tipo de dificuldade? É desenvolvimento de front-end, back-end, é integração, é questões de admin? Qual o gap que ele está tendo? E ter essa visão de progressão de carreira do time dele, dos liderados dele. Entendi. Então, eu tô vendo que esse desenvolvedor júnior aqui, esse fulaninho, ele tá com muita dificuldade com um LWC, front-end. Então, beleza, cara, eu vou ter que montar um plano de desenvolvimento, que é o PDI, o plano de desenvolvimento do colaborador, voltado para suprir esse gap dele, porque ele precisa, né, a gente tem alguns requisitos. Então, para ele poder progredir na carreira dele, sair de júnior para pleno, ele precisa dominar isso, isso e isso. Então o Tech Lead está olhando essas coisas. Sim. Então, assim, ele habilita o time, tá? Essa é uma das principais atividades dele, habilitar o time para fazer as entregas. Ele também vai ter o ponto de contato com o cliente. Então ele vai ser um ponto-chave onde vai estar sendo feito os alinhamentos de entrega, andamento das demandas, como que isso está sendo feito, esclarecer dúvidas técnicas com o cliente, porque, como eu falei, a maioria dos nossos clientes tem um formato de alocação recorrente. Então, é um formato híbrido, onde tem pessoas do cliente e pessoas nossas. Então, normalmente, o dia a dia é muito técnico. Com o cliente, a gente fala muito técnico, então o Tech Lead está muito presente. Ele vai participar das reuniões, daqui a pouco, para entender os requisitos futuros, assim, por exemplo, na próxima sprint, a gente está pensando em implementar uma integração com o RP. Beleza? Vamos entender como é que é essa integração, qual o volume de dados, qual o fluxo, para eu conseguir desenhar essa integração, a arquitetura dessa integração e deixar ela mastigada para o meu time desenvolver e fazer as entregas da forma correta. São dois grandes aspectos que são bem abrangentes, né? Mas resumidamente é isso. Então é conseguir fazer esse dia a dia de acompanhamento com o cliente e o dia a dia de desenvolvimento com o time, né? Habilitar o time a fazer as entregas. Entendi. O líder técnico, ele vai tocar a equipe. O dev vai desenvolver, né? Literalmente. E aonde que se encaixa o arquiteto nessa jornada toda? Dependendo da estrutura do time,
do cliente e do projeto, não há necessidade de ter papéis distintos, um tech lead e um arquiteto. Mas o arquiteto ele é mais corporativo. Tá? Então, em empresas maiores, a gente vê mais claro a necessidade de um arquiteto. Vou te dar um exemplo, tá? A gente tem uma demanda, um projeto onde eu vou integrar o Salesforce com o ERP, tá? E eu tenho um time de desenvolvimento. Tenho 3 desenvolvedores que vão fazer essa implementação. O líder técnico, ele vai conduzir esse time, vai remover os impedimentos, tirar as dúvidas e conduzir eles, e guiar eles tecnicamente com as melhores práticas para que esse time entregue a demanda. Só que vamos pensar nesse seguinte cenário, onde eu tenho... Cara, esse é uma iniciativa que eu tenho das várias iniciativas que a empresa tem em paralelo. Uma é integrar o CRM com o ERP. Só que na empresa eu tenho integrar o sistema de atendimento com o CRM, eu tenho que integrar o sistema de cobrança com o ERP. Eu tenho um mapa, uma teia de aranha de um monte de integrações que eu tenho que fazer. O arquiteto, ele tá olhando a corporação, ele tá olhando a estrutura, a arquitetura corporativa. Então, nesse cenário, fica mais visível a diferença do tech lead com o arquiteto. O que o arquiteto ele não implementa nada. Inclusive, às vezes o pessoal brinca um pouco assim, o arquiteto ele não faz nada, não põe a mão na massa. Mas e que de fato ele tá desenhando o projeto como um todo. Exato. Então, é tipo o técnico de som. Já tô na minha cabeça. Não. Porque, tipo, o músico tá lá no palco, né? O maestro tá sincronizando os músicos. Mas o espetáculo só vai acontecer se o técnico de som estiver olhando para o todo e equalizando de um jeito que aquele som chegue de um jeito agradável no todo. É quase que isso, assim, dá para se dizer que pode ser um engenheiro de som, se quiser dar um nome maior, mas é isso, tipo, ele tá garantindo que o espetáculo aconteça ali como um todo, tipo, tá chegando na cadeira da frente e na cadeira de trás do mesmo... A única diferença dessa analogia talvez é na ordem das coisas, porque se for ver o arquiteto, no software ali, normalmente começa no arquiteto, né? Porque o arquiteto está arquitetando. Sim, ele pensa no projeto. Então eu tô pensando, cara, eu vou ter que integrar o CRM, eu vou ter que integrar... ERP, eu vou ter que integrar isso. Então eu vou construir um barramento, eu vou construir isso, uma arquitetura de microserviços, daqui a pouco um data lake, alguma coisa. Então ele está pensando em tudo isso. E aí, beleza, eu tenho um desenho do to be ali, que a gente chama, a obra, o estado da arte, o que eu gostaria de ter. E aí, a partir disso, a gente começa as implementações. Show. Então, o arquiteto ele vai desenhar toda a estrutura. A gente fala muito da analogia de construir os canos. Então, ele constrói os canos, ele vai pensando, cara, vai passar por aqui, vou fazer tudo isso. Beleza. Esse é o projeto. Agora a gente vai implementar. E aí eu tenho os times. E aí os times compostos por tech leads e desenvolvedores. Então, o tech lead vai conversar, vai ter muito conhecimento cruzado entre arquiteto e tech lead? Sim. Mas o arquiteto, daí olhando em questão de responsabilidades, numa empresa onde eu tenha todos esses papéis, o arquiteto está olhando a estrutura corporativa de todos os sistemas. E aí o tech lead, ele vai garantir que a fração que está com ele vai fazer exatamente o que está proposto no desenho, no que foi arquitetado. Então o tech lead, ele é um cara mais do bumbo, da operação também. Só que ele é uma liderança de operação. Então ele vai garantir que a execução seja dada conforme o plano arquitetado pelo time de arquitetura. É mais uma parte de análise e de desenvolvimento do projeto como um todo ali. O arquiteto, o principal artefato de trabalho dele é diagramas. Ele monta muitos diagramas, né? Diagramas de integração, de comunicação entre serviços, né, integração entre sistemas e por aí vai. Show. E aí o tech lead, ele entende esse diagrama, ele entende onde ele tá nesse diagrama e ele conduz o time dele a fazer essa entrega, para que o diagrama seja executado na prática. Show. Como que tu enxerga, Ariel, a transição de desenvolvedor para tech lead em projetos complexos? Boa parte dessa pergunta eu já respondi antes, mas talvez não tenha ficado muito explícito. Então eu vou tentar sintetizar ela. Mas que nem eu comentei antes, o desenvolvedor ele vai estar muito focado em performance, em conseguir absorver regras de negócio e transformar isso em entregáveis de código, né? Performance, qualidade e trabalho em equipe, operacional, desenvolver tarefas. No dia a dia, a gente normalmente tem um Kanban, um software para
gestão de tarefas, ele vai puxar tarefa e entregar tarefa. É isso. Quando a gente está indo para um cargo de tech lead, o que acontece? Naturalmente, o pessoal tende a achar que o que ele fez para passar de dev júnior para dev pleno para dev sênior é o que ele tem que fazer para ser um bom tech lead. E é aí que mora o erro. Entendi. Entendeu? Porque o cargo mudou. As atribuições mudaram, as responsabilidades mudaram. O que tu fez antes não serve mais agora. E esse é um dos maiores motivos de falha no pipeline da liderança. Para quem não sabe esse termo, pipeline da liderança, tem um livro chamado Pipeline da Liderança, que é muito bom. Sugiro para todo mundo aí, fica a recomendação de livro. Que ele fala muito sobre montar uma esteira, uma pipeline mesmo de formação de líderes na tua empresa. E ele deixa bem claro, dando exemplos, e isso fica muito perceptível. Até esse exemplo do vendedor. O cara é um exímio vendedor, ele sabe vender muito bem. Aí ele vira um coordenador de vendas e ele falha miseravelmente. Sim. Porque as atribuições são outras. O vendedor, a atribuição dele é, cara, eu preciso fazer o maior número de ligações, contornar o maior número de objeções e vender, e gerar o maior resultado, e vender e fazer a estratégia mais alinhada para trazer o melhor cliente, fazer a melhor venda para minha empresa. Quando eu sou um coordenador de vendas, eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que habilitar o meu time a fazer o que eu faço. E o mindset é outro, de verdade. Total. Então, o desenvolvedor é a mesma coisa. Eu tenho aquele desenvolvedor que, cara, é uma máquina de produzir, que a gente fala de matar tarefa, mata card ali no... Vai entregando, maravilha. Nada volta. Ele entrega, não tem bug, resolve, maravilha. Vai para tech lead, cara, muda. As habilidades são outras. Então, o ponto-chave aí é, eu não tô dizendo para não focar no técnico. Tanto que tu tem que focar no técnico, primeiramente. Assim, óbvio, tu vai sempre ver o hard e o soft skill. Isso Sim. sempre vai andar junto. Precisa andar com os dois. Mas assim, de desenvolvedor júnior para pleno, para sênior, tu vai conseguir galgar, evoluir bem, olhando muito hard skill. Vai conseguir. Mas para tu mudar para um tech lead, tu tem que trabalhar muito a parte de soft skill para conseguir atender os requisitos para tu conseguir, de fato, estar preparado para essa mudança de responsabilidades que o papel vai ter. Entendi. Porque ao invés de eu simplesmente transcrever requisitos e desenvolver código, agora eu tenho que... As minhas principais atribuições são desenvolver o meu time. Então eu tenho que escutar o meu time, eu tenho que me relacionar bem, Sim. eu tenho que saber ouvir o meu liderado. Senão eu não vou saber qual a dúvida dele. Eu tenho que ser solícito. Se eu sou um desenvolvedor que eu não me comunico, que eu não estou disponível, eu não me mostro disponível para o time, como é que eu vou ser uma liderança para esse cara? Sim. E me diz uma coisa, de um desenvolvedor para um arquiteto, que comportamentos que mais pesam, né? Eu quero ir para o arquiteto. Qual é o comportamento que mais pesa daí para... Tá. Aí, realmente, ele tá muito mais similar na parte técnica. Eu não vou ter esse atrito, vamos dizer, ou essa rampa de absorção de habilidades de liderança, se bem que tu vai precisar de habilidades de liderança na arquitetura também, mas não necessariamente tu vai liderar um time, tá? Sendo um arquiteto. Não necessariamente tu vai liderar um time. Talvez tu seja um cara que vai ser consultado por todo mundo. Porque tu vai ser uma referência, tu vai ser cross-projetos, tu não vai ter um time. Eu tenho um time de CRM, eu tenho um time de isso e aquilo. Sim. O arquiteto, normalmente, ele é uma vertical, ele é uma área horizontal, que ele cruza todos os departamentos, entendeu? Ele tem que estar olhando todo, né? Então ele tem que ser consultivo para isso. Mas o papel do arquiteto, ele normalmente ele tem uma hierarquia mais alta. Então tu vai estar normalmente em comitês, reuniões com alta liderança. Então é importante desenvolver o soft skill. Claro. Por isso que eu não tô dizendo para não olhar, né? Tipo, não deixe de lado o soft skill. Por melhor arquiteto que tu seja, se tu não souber te expressar numa reunião ou ficar nervoso porque tá falando com um diretor de uma área, tu vai naufragar. Ferrou. Então, mas assim, não necessariamente tu vai ter a liderança, tu vai ter essa necessidade. Então, é mais um aprofundamento técnico. É o quão técnico tu vai te aprofundando em arquitetura de sistemas, arquitetura corporativa. Entendi. E hoje a SR, tá? Eu vou falar de SR porque fica um pouco mais fácil de entender, de pensar na resposta, tá? Mas hoje, o que a SR olha para um desenvolvedor para decidir, esse desenvolvedor tá pronto
para pegar uma responsabilidade técnica maior? Qual é esse olhar que vocês têm? Eu tenho duas respostas, uma longa e outra simples. Isso daí foi motivo de debate de várias reuniões com meus sócios, tá? Porque, cara, assim, a gente tem gap de desenvolvedor no mercado. A gente tem gap de desenvolvedor Salesforce no mercado, maior ainda, né? Uhum. E eu tenho gap de lideranças de Salesforce no mercado, que é maior ainda, tá? Achar um bom tech lead de Salesforce é uma missão muito ingrata, tá? Então, a gente tem que procurar bons tech leads, mas a gente tem que ter um pipeline de liderança dentro de casa. Uma estratégia de formar futuros tech leads. Dito isso, a resposta simples, até voltando ainda, nesses debates ali com meus sócios, a gente começou a debater sobre aprendizados com lideranças ruins, lideranças boas que entraram na empresa. Aí a gente pensou assim, cara, do nosso time, como que a gente sabe que esse cara é um potencial tech lead? E basicamente, assim, daqui a pouco, com um ou pouquíssimas características. O que caracteriza que esse cara é um potencial tech lead? Debatendo sobre isso, a gente chegou no confiabilidade, nessa palavra. Confio ou não confio nessa pessoa, nesse profissional? E aí, por isso que é bem simplista isso. Mas, cara, por trás disso, o que isso simboliza pra gente? Quando que a gente confia? A gente viu no nosso time. Não é que a gente não confie nas pessoas, tá? Só fazendo um disclaimer. Mas é que assim, eu imagino que... eu confio que quando eu entrego pra ele vai ter um bom trabalho. Eu confio que quando... meio que assim, eu tenho um desafio. Se eu fechar o olho e passar pra esse fulano, eu confio ou não confio? Sim. É esse o ponto. Então, não é que a gente não confie nas pessoas. Então, só esse disclaimer. E aí, a partir disso, a gente também debatendo, tá, mas e o que é confiar? Cara, é eu saber que, por maior a bronca, pode ser uma bomba que eu tô passando no colo desse cara, ele não vai se queixar, primeiro ponto. Então, não é vitimista, tá? Ele não vai ficar, mas isso é muito difícil, ou, tá muito em cima, vou fazer isso. Não, beleza, vamos lá, tá? Não é vitimista, ele veste a camisa, e é do bora, então vamos fazer. Ele é um high performer, que a gente chama. Ele tem performance comprovada. Tipo, a gente sabe, cara, eu tenho uma demanda que é desenvolver uma tela, é desenvolver isso e aquilo. Ele deu um jeito e fez. Aprendeu, fez. Ele sabia ou não sabia? Não sei. Ele foi atrás, se virou e fez, entendeu? Então, capacidade de entrega. Outro ponto que é bem determinante, a reputação dentro do time, com os colegas. Já teve queixa? Alguém já se queixou? É muito chato, cobra, isso e aquilo. Isso indica muita coisa, muita coisa. E se eu fosse colocar ainda um último atributo, é que esse cara tem uma capacidade muito boa de aprendizado, autodidata. Tá? Esses 4 aspectos, a pessoa fazendo esse checklist aí, ele é um potencial tech lead, tranquilamente. Entendi. E aí ele entra no nosso pipeline de liderança. E aí o que a gente faz? A gente está montando isso internamente, eu já tenho esse pipeline dessa primeira camada de liderança e que eu estou fazendo algumas validações com o time. E aí a gente coloca ele em alguns projetos para se experimentar como um tech lead, em projetos de menor risco e mais controlados, para justamente ver como é que vai se sair. Porque o que acontece? Ele tem todos esses aspectos. Ele é autodidata, ele é comprometido, veste a camisa, não se queixa, e ele performa, entrega bem, e trabalha bem em time, né? Então, todas essas habilidades aqui vai ser o suficiente para, se ele ainda não sabe alguma coisa, ele vai ir atrás, ele vai conseguir, eventualmente, sanar esse gap de liderança, caso ele venha a ter. Entendi. Porque ele vai saber buscar as pessoas certas, ele se comunica bem, ele se relaciona bem com o time. Não tem essa questão do ego ou vergonha de não saber, de perguntar, entendeu? Sim. Não é um perfil vitimista. Então, se ele tem a dificuldade, ele não vai se escorar numa dificuldade e dizer, eu falhei por causa disso. Isso vai ser um motivo para ele ir atrás da solução. Resolver. Entendeu? Show. E da tua experiência ali, do que tu vê nos projetos, quais são os maiores erros ali que os desenvolvedores Salesforce acabam cometendo em projetos empresariais? Cara, eu acho que eu vou dizer que os mais cruciais mesmo são comportamentais, tá? Erros técnicos vão acontecer, mas se o comportamento tá ok, o erro em si não é tão danoso, vamos dizer assim. Os principais erros comportamentais que eu vejo é o cara ter dificuldade de assumir dificuldade numa tarefa, que não consegue resolver, ou que tá com dificuldade.
e ele acaba assentando na tarefa, enrolando ali, ou tentando por conta própria, sozinho, resolver. E aí acaba atrasando o projeto, prejudicando um monte de coisa de cronograma. E também talvez tenha alguma coisa a ver com, daqui a pouco, não ser muito aberto a trabalho em equipe. Pô, não pedir opinião, não pedir ajuda. Então, é um erro comportamental grave. O cara que não se atualiza, ele não tá estudando, ele não tá se desenvolvendo. Isso daí também é um erro bem grave, que o cara vai estagnar na carreira, ele não vai conseguir se desenvolver. E também, conectado talvez com essa explicação do primeiro, eu vejo muito com a dificuldade, ele não ter bons skills de trabalho em equipe. Porque, por melhor desenvolvedor que o cara seja, ele não vai entregar tudo sozinho. Ele precisa colaborar em equipe. Então, para mim, esses são os maiores erros que um desenvolvedor pode cometer. Então, daqui a pouco, de não ter a coragem ou humildade ali de pedir ajuda. Sim, às vezes também medo de... Ou medo. Medo do que vão dizer, falar, pensar se eu disser que eu não sei fazer isso. Sim, exato. E isso daí eu falo muito porque a gente tem a turma de formação, né, de desenvolvedores. Inclusive, fiquem atentos aí que a gente vai lançar em breve aí uma nova formação de desenvolvedores. Fiquem atentos no perfil da SR, @srconsulting.io. No nosso site, srconsulting.io. A gente vai botar o URL aí do link de vagas. Tá, voltando. Daí na turma de formação eu falo o tempo todo isso pro pessoal, cara, pra não ter vergonha de perguntar, porque muita gente tem vergonha de perguntar, não, eu tenho vergonha de perguntar, não sei o quê. Sim, que cara, pensar. E faz errado, né? E às faz vezes errado. É isso, Exato. tipo, cara, eu tô com dúvida, eu não pergunto, eu faço do jeito que eu acho que deve ser e entrego errado. É pior entregar errado do que ter perguntado. Exatamente. É sempre pior, sempre pior. É normal isso, né? Então, eu acredito que são esses os comportamentais são os mais traumáticos. Beleza. Oriel, e agora pra gente partir para uma parte mais de liderança técnica mesmo, tecnicamente falando. Na prática, né? Isso, na prática. Eu separei algumas perguntas aqui que eu acho que seriam importantes de serem feitas e a gente poder extrair, ter essa tua visão técnica mesmo das situações. Então, partindo para essa parte de arquitetura mesmo ali, que princípios de arquitetura que tu considera inegociáveis em qualquer projeto Salesforce? Vamos ampliar um pouquinho mais e é arquitetura / boas práticas ali, tá? Cara, a gente já falou em alguns episódios, é essencial a gente ter algumas guidelines, algumas boas práticas de implementação, tá? E padrões de desenvolvimento. Então, o que é inegociável pra gente aqui é eu conseguir separar bem os ambientes, tá? Eu ter essa distinção, então, de boa governança de deploy e desenvolvimento mesmo, de entregas. Separar ambiente sandbox, produtivo, etc, tá? De fazer essa boa distinção. Isso é inegociável em qualquer projeto da SR. Então, no momento que a gente entrou, a gente não mexe em produção. A gente cria sandbox e faz o nosso processo de qualidade. Outra coisa, internamente, daí isso também, como tá nosso critério, a gente consegue fazer. Internamente, a gente tem as guidelines. Então, por exemplo, convenções, naming conventions ali, e padrões de como que a gente separa as camadas de código, e como, né, os padrões de design mesmo de código. Então, isso também eu diria que é algo inegociável hoje, que é algo que precisa ter. Inevitavelmente, em algum momento, tu vai sentir falta se tu não fizer, tá? Sim. Então, de ter esses padrões. Outro ponto é a gente ter, não digo um DevOps, tá? Porque às vezes, realmente, que nem eu comentei até no próprio episódio de DevOps, não é todo projeto que a gente sugere implementar uma pipeline ali mesmo de DevOps, de deploy automatizado. Mas o versionamento do código, eu diria que ele é inegociável. Porque é a mesma coisa que tu fizer um backup de alguma informação. Se der algum problema naquela, tu tem um backup. Então, versionar o código é essencial. Já falei em alguns casos ali que aquilo nos salvou, né? Porque teve questões contratuais ali que o cliente não... Teve alguns problemas contratuais, a Salesforce... e aí o contrato venceu, né? E ele perdeu o acesso à org dele. A gente tinha os dados todos versionados, né? Os metadados versionados. Outra questão inegociável quando a gente fala de integrações, tá? Não precisa ser a coisa mais sofisticada do mundo, mas ter um desenho de integrações, arquitetura de integrações. Isso é essencial, porque vários clientes nossos ou prospects que conversaram com a gente estavam com problemas de bugs em produção constantes, era por mexer no Salesforce e impactar numa integração. Entendi. Tava cega, né? Então, por exemplo, eu vou mexer aqui no lead, vou mexer no account.
E eu tenho vários serviços que estão chamando direto o account e eles nem têm ciência disso mais, sabe? Então, de ter esse desenho de arquitetura de integrações. Que sistema depende de outro, como é que estão desenhadas as integrações para evitar problema no futuro. Imagina um cenário onde tu tem 1 milhão de vendas feitas no mês e que tem um sistema que integra, que puxa as vendas do CRM para um outro serviço, para um outro sistema, e aí tu vai lá e mexe na modelagem da oportunidade da venda e quebra ali essa integração e aí tu tá... Sim, simplesmente para, né? Para 1 milhão de vendas. Então, é importante ter esse desenho, esse mapa de diagramação ali mesmo das integrações. Fora o conceito de arquitetura onde não é o ideal que um sistema chame o outro diretamente, e sim ter um barramento no meio, né? Sim. Ter uma camada de integração que abstrai um sistema do outro. Sim. Daí eu consigo, por exemplo, hoje eu tenho o CRM da Salesforce e o RP da SAP, beleza? E aí um tá entranhado no outro, acoplado. A gente chama de acoplamento. O CRM integra no RP direto. Então ele sabe, ele tá... Eu desenhei a integração do CRM pro SAP. Aí trocou o SAP, agora veio um TOTOS. Cara, eu vou ter que mudar tudo. Ele tá entranhado. Sim. Entendeu? Então por isso que existe esse middleware que chama, que é essa abstração. É uma camada anticorrupção, que a gente chama. Que daí, esse middleware, ele vai entender o CRM, Salesforce, e vai entender o RP, SAP. E aí ele conecta os dois. No momento em que eu troquei Salesforce, eu vou botar outro. Eu preparo a outra, chamando aqui pro SAP, e aí eu desligo e troco, chaveio, entendeu? E a mesma coisa pro RP. Entendi. Então daí eu não tô com eles entranhados, eu não tenho uma ruptura. Eu consigo fazer isso de forma mais gradual. Entendi, show. Basicamente é aquele joguinho de ligar os pontos, praticamente. Esse barramento seria mais ou menos isso, né? A letra A com a letra A lá embaixo. Aí traçam... Aí agora não é mais A, o A significa Y. Aí tu só tira o A ali e muda o Y pra... Muda pro Y. Aí entendi. Bah, que lúdico, né? Cara, pra gente seguir o baile, tem alguma situação assim que tu considera? Porque a gente sabe que o excesso, às vezes, de customização é um problema, né? Tem alguma situação que tu considera assim, é válido customizar tudo aqui no Salesforce? Ou quando que não é legal? Não, tipo, nesse caso aqui é melhor não mexer demais no Salesforce. Qual situação que tu considera válido customizar mesmo? Quando a gente tá falando de algo relacionado aos objetos core do Salesforce, tipo conta, contato, oportunidade, lead, eu tendo a achar que quando a gente fala de modelagem, né, de dados, eu acho que é sempre o mais nativo possível. Porque senão a gente vai perder muitas coisas embarcadas, né, que a gente fala ali. Então, vou customizar o lead. Não, eu já vi casos onde o lead era um objeto customizado. Isso é inegociável. Eu diria que é algo inegociável. Eu acho que é muito prejuízo ir por esse caminho. Mas daí quando a gente fala de funcionalidades, eu não estou falando de customizar o lead, né? Daqui a pouco é uma funcionalidade. Eu tenho que ter um processo de aprovação mais complexo, coisas assim. Uma validação mais complexa, coisas assim. O caminho, o que eu digo pro time é sempre ir pelo caminho do nativo. Sempre tenta resolver via funcionalidade nativa. Quando existe alguma particularidade que via funcionalidade nativa a gente não consegue atender, isso é importante, tá? Validar com o cliente se é, de fato, algo inegociável para ele ter essa funcionalidade. Entende? Porque às vezes o que ele quer? Eu quero um fluxo disso e aquilo, e aí ele quer tudo customizado. Só que aí a gente entende, não, mas isso tudo dá para fazer nativo, beleza. Mas disso que tu tá falando, eu tenho uma perninha aqui que no nativo não tem. Essa perninha aqui, ela é essencial, ela tem que ter ou não? Isso eu posso viver sem. Então, cara, o benefício de ir pro nativo é muito válido. Sim, até porque o nativo está integrado com N ferramentas do tipo Einstein, alguma coisa assim. Isso. E fora que vai ser muito mais rápido de fazer. Muito mais rápido. Tenha certeza. Agora, quando essa perninha que tem assim, putz, Ariel, realmente, isso aqui não pode ficar sem. Daí a gente... Quando o cliente diz assim, de verdade, não dá para ficar sem essa funcionalidade. A gente precisa ter esse comportamento que o nativo não atende. Aí a gente vai para o customizado. Isso é comum, acontece, tá? Por exemplo, a gente tem vários processos de aprovação implementados em clientes, tá? No CRM, no Salesforce, nativamente, mas tem 1 ou 2 clientes que o processo de aprovação foi customizado.
porque ele tem uma particularidade do negócio, do segmento, e que nativamente não foi atendido, foi customizado. Outra questão, a gente tem os funis ali, a visualização, teve um cenário bem específico, que o nosso cliente, ele tem, o time deles é muito visual, é muito Kanban. Então, e eles têm um volume muito grande de leads e oportunidades. Então, eles queriam que no Kanban tivesse todas as oportunidades e tudo, e que eles fossem só filtrando e dinamicamente exibindo em tela. E a maioria, 99% dos clientes que usam o Salesforce, eles usam a visão nativa de Kanban e lista de leads e oportunidades do Salesforce. Só que essa visão para esse cliente não atendia. Então a gente customizou uma tela. Daí precisou criar um layout customizado, onde a gente tem um Kanban ali, que é dinâmico, que daí ele tem filtros, ele consegue colocar o que é do funil XYZ e tal, e ele vai configurando ali, e ele consegue visualizar tudo e ter ações rápidas e tudo mais. Então aquilo também foi um cenário customizado. Então a diretriz é sempre, cara, tentar colocar o máximo do requisito para dentro do nativo. Se tem alguma coisa que ficou de fora, valida com o cliente que se aquilo é necessário mesmo, é um must have, né? Alguma coisa que é inegociável. Se não for, beleza, a gente bota no nativo, e se for, daí caminha para um cenário de customização. Entendi. Tu já participou de projetos de reestruturação de alguma org, e por onde que tu começou a diagnosticar essa reestruturação? Várias vezes. Acho que o caso mais comum aí, porque quando a gente fala dos cases de reversão ali que a gente fez, a boa parte deles é reestruturação de org, né? Então é olhar ali o que foi implementado, o que deixou de ser implementado. E aí a gente montar esse plano de ação mesmo, pra gente conseguir usar o CRM, configurar ele com as melhores práticas, né? E já começar a extrair valor. Então, o primeiro passo disso é o assessment, né? Sim. Com certeza. Bom, inclusive, trazer esse processo aí do assessment. Se tu não sabe o que é o processo do assessment, ele é uma imersão, na verdade. Quando tu entra em contato com a SR, o primeiro passo normalmente vai ser essa análise da tua empresa para ver como que a SR pode desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. E, inclusive, pode ser, daqui a pouco, dando um suporte, auxiliando o teu time interno mesmo de Salesforce aí a se capacitar, né, para conseguir desbloquear os teus devs aí também, a te auxiliar melhor dentro do dia a dia do Salesforce aí na tua empresa. E esse processo, ele é um processo que, dependendo da complexidade, ele pode custar seus 10, 20, até 50 mil reais aí, num processo de assessment do Salesforce. A gente não está falando nada que seja irreal em relação a esses preços. Mas para quem assiste aqui o podcast, ou escuta, né, o podcast, a gente entrega de presente esse processo para ti. Como que funciona? A gente vai liberar um código agora, que o Ariel já vai ir pensando no código. E é só tu ler aqui o QR Code aqui na tela, ou então clicar no link aqui da descrição para entrar em contato com a SR. Tu vai preencher ali o formulário de contato da SR, e aí ele tem um espaço para código. Quando tu colocar esse código e a gente vai receber aqui, a gente já vai ter a informação que tu recebeu de presente, esse processo de assessment aí na tua empresa, para a gente imergir e desbloquear todo o potencial do Salesforce. Ariel, qual o código que a gente libera? Carreira Tech. Carreira Tech, então ficou acertado. Carreira Tech é o código. Será que cabe tudo isso? Se não couber, só bota carreira, tá tudo certo, a gente vai entender. Digita o que couber ali no campo. Exatamente, é só entrar lá, solicitar o contato ali com a SR. A gente vai ter o maior prazer em te tornar o nosso próximo case de sucesso dentro do Salesforce, aí, desbloqueando todo o potencial do Salesforce na tua empresa. Fechado? Ariel, e se tu fosse... Digamos que se tu estivesse começando hoje e conversando contigo mesmo, beleza? Se tu fosse dar, assim, ó, mentorar a ti mesmo, né? O que tu diria, assim, ó, vai por aqui, para que por aqui tu vai acelerar o teu aprendizado e tu vai evitar muitos erros. Que caminho seria esse que tu daria para ti mesmo, né? Sim. O Ariel começando agora, cara, eu olharia para mim e diria, ó, faz isso. O que seria como deve? Até para não mentir, não é não mentir, mas para o pessoal ver que o que a gente fala, que recomenda aqui no podcast, é o que a gente recomenda para nós mesmos. Eu diria para mim mesmo, em começo de carreira, exatamente o que eu falei para quem tá nos acompanhando aqui, sobre o dev que se destaca. Cara, é isso. Eu não ser vitimista. Por maior que seja o desafio, maior que seja a bomba que caiu no teu colo, ela é uma oportunidade de tu te mostrar o teu valor. Mostrar que tu é confiável.
Esse é o termo. Então, cara, largar esse vitimismo, ter a visão de crescimento, de oportunidade, de que é um desafio, é uma barreira. É só com algo que dá frio na barriga que tu te desafia mesmo. Se tu fizer o que... Isso daí, inclusive, virou uma meta pessoal minha, tá? Eu coloquei assim que todos os meses, nas minhas metas, eu tenho que ter uma meta que me dê um frio na barriga. E é exatamente isso. Tipo assim, não é... eu tenho que fazer X. É assim, coloca alguma coisa... Tu tem que fazer alguma coisa no teu mês que dá aquele friozinho na barriga. Que é o quê? Te colocar em desconforto. E o perfil de vitimismo não combina com isso. Não combina com isso. Então, cara, é isso. É ser protagonista. Não vestir a camisa, não ser vitimista, é abraçar as coisas e fazer. Conseguir se desenvolver a nível de trabalho em equipe. Ninguém constrói nada sozinho. Ninguém. Então, é conseguir se desenvolver, conseguir ter a habilidade de se relacionar. Isso, às vezes, é tão óbvio e é tão deixado de lado que as pessoas não sabem se relacionar. A gente vê perfis de pessoas que não conseguem dizer o que fez ontem e o que vai fazer hoje, uma daily, entende? E ter esse perfil autodidata e buscar estudar, estar constantemente aprendendo alguma coisa nova. Sim. É porque, basicamente, o conhecimento técnico é o mínimo que a gente espera, né? O que vai te fazer se destacar é o além do técnico, né? Essa questão comportamental mesmo, hoje realmente faz muita diferença. Muita diferença. E aí também para não dizer que, falou a mesma coisa que falou no episódio, vou dizer alguma coisa diferente. O que aconteceu, eu acho que talvez eu faria antes uma coisa que eu fiz já, só que se eu fizesse antes, o benefício do tempo, eu estaria colhendo muito mais frutos nesse momento agora. Que... Para mim, eu não digo que seja uma regra, mas para mim o que mudou foi começar a estudar sobre economia e investimentos. Aquilo ali foi um momento que eu estava como desenvolvedor, comecei a ganhar um salário mais relativamente legal ali e ainda tinha aquela mentalidade de eu terminei de pagar o meu carro, eu já quero fazer um novo financiamento. Próximo boleto. E aí, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e eu antecipei uma parcela do meu carro, o que eu tinha feito? Tinha feito em 48 vezes, eu acho, insano. E aí eu tava lá na 20 e poucas e eu ganhei um dinheiro extra e eu falei, cara, será que eu invisto em alguma coisa, mas não sei investir? Aí eu pensei, cara, eu vou antecipar uma parcela do meu carro. Eu antecipei a última. Cara, o que eu paguei foi uns 30% do valor da parcela, antecipando. Eu olhei assim, isso é juros. Cara, aí caiu a ficha pra mim do que é os juros. Entendeu? E aí, a partir daquilo, eu comecei a estudar economia e investimentos. E aí, aquilo mudou minha vida. Inclusive, aquilo fez com que eu despertasse a vontade de aprender. Porque eu não lia livros, sabe? Eu era o brasileiro tradicional. Eu não lia livros, eu não buscava conhecimentos novos e etc. E aí, a partir daquilo, eu criei o hábito de aprender uma coisa nova todo dia, assim. Ler algum artigo, estar sempre lendo livros, materiais, assuntos diversos, às vezes de negócio, às vezes não, às vezes de geografia, política, história, o que for, sabe? Isso tudo agrega um valor, né, em algo na tua vida. Óbvio que tem que ter um filtro, né? Não pode escolher qualquer coisa, mas acho que essa seria a dica extra. Show de bola. E se tu tá acompanhando esse episódio até aqui, lembra de se inscrever no nosso canal, clica no botão de se inscrever, se estiver assistindo na televisão, pega já o controle agora, aperta ali, primeiro íconezinho que vai aparecer quando tu apertar o botão, vai ser a fotinho aqui do Desbloqueando Salesforce, clica ali, que ele já é o botão de se inscrever, para ajudar a gente a crescer esse canal aqui, a gente poder distribuir mais conteúdo aqui e nos incentivar mesmo a produzir cada vez mais, daqui a pouco 2 episódios por semana, a gente não sabe. Olha aí. Lembra de deixar teu like, favoritar esse podcast se tu estiver ouvindo no Spotify e dar 5 estrelas, no Deezer também, onde tu costuma ouvir o podcast. Lembra de deixar teu comentário. Eu gostaria que vocês fizessem um episódio sobre isso, um episódio sobre outra coisa. Compartilha com quem merece ouvir esse podcast, ou ver esse podcast. E lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer realmente desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa, a gente vai ter o maior prazer em te transformar no nosso próximo case de sucesso.
Se quiser seguir o Ariel e a SR Consult nas redes sociais, Ariel. @ArielDornelles no Instagram, Ariel Dornelles no LinkedIn, @srconsulting.io, o Instagram da SR. Siga lá porque a gente vai começar a abrir caixinhas de perguntas sobre o podcast, então a gente quer interagir um pouco mais com vocês aí, pegar os feedbacks e sugestões. O site da SR é srconsulting.io e no LinkedIn SR Consulting, referência em Salesforce. Fechou então, um abração e até o próximo episódio. Valeu!